ao nome dele, mas eu costumo sempre dizer que Deus é um Deus que fala com quem quer ouvir a voz dele. Porque às vezes a gente fica preocupado com os irmãos que não vieram. Deus, ele não vai falar com aqueles que não vieram. Deus não vai mandar recado a nenhum deles, mas Deus vai falar contigo como tem falado aqui, cara a cara, tá? Porque o nosso Deus é um Deus que fala com aqueles que querem ouvir a tua voz. Abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 13. O Lucas disse que nós estaremos ao vivo. É ali? Graças a Deus. Ah, tá. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Iremos fazer menção apenas de um versículo. Versículo de número 13. Amém. Quantos acharam? Digam, sou mais do que vencedor. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete no palácio de Davi em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Portanto, todos os dias comia na mesa junto com o rei, e era coxo de ambos os pés. Se assenta, por favor. O pastor Adão já fez uma oração. Não é necessário fazermos outra, porque já foi levantada uma oração ao Senhor. Queridos, eu preciso da sua atenção nessa noite. Como eu já disse, não te preocupa com quem não veio, quem está lá fora trabalhando. Se atente para o culto aqui dentro. Nós temos uma palavra, um versículo, até então muito conhecida a história deste homem. A Bíblia nos conta, narra, fala-nos sobre a vida de Mefibosete. Todos nós ouvimos e até outros presenciou ao vivo Damares, aquela nossa irmã daqui do estado de Goiás, a nossa irmã Antônia Gomes, que gravou um hino que fala a respeito da história deste homem, que ela diz que assentará na mesa do rei. Muitas pessoas não só conhecem a história de Mefibosete por ler na Bíblia, mas até então pelo hino que foi composto, escrito por alguém, gravado por esses cantores e cantoras que eu acabara de citar. Mas só que para nós entendermos essa história, que a Bíblia nos começa a narrar, a dizer o que acontecia sobre a vida deste homem, eu preciso voltar a alguns capítulos, versículos, alguns anos, para que você entenda nessa noite essa história. A Bíblia nos conta acerca da vida de um rei chamado Saul, homem este escolhido por Deus e aclamado pelo povo. Saul, um homem que começou bem e terminou mal. Tem muita gente que preocupa muito com o começo e esquece do final. Nós temos que de fato preocupar como nós vamos começar, mas temos que ficar atentos para como vamos continuar aquilo que começamos. Então a Bíblia nos conta sobre a vida de Saul, homem este que a Bíblia fala que ele era tão alto que os homens todos batiam em seus ombros. Homem este filho de Quis, comparado como
um homem bonito, lindo, um homem que chamava a atenção das pessoas, porque Deus não escolhe pessoas feias, Deus não escolhe pessoas esquisitas, não, Deus escolhe pessoas lindas e bonitas como você, que está aqui nessa noite. Você não deu glória porque não quis, porque eu sou bonito, eu sou lindo, e por isso eu dou glória a Deus todo dia. Se você não deu de novo glória a Deus, é porque você não entendeu. Jesus amado. Então aquele homem se sobressaía acima de todos. Mas só que certa feita, Saul, deitando com várias concubinas, deixando a desejar o teu reinado, até porque, entenda bem essa palavra, o primeiro rei de Israel não se chamara Saul, mas Davi. Saul era um capitão, um homem que governava não com a unção de rei, mas com a unção de capitão. O primeiro rei, nós conhecemos a história dele, Davi, aquele que foi ungido pelo próprio Deus, pelo chifre, pelas mãos do profeta Samuel. Mas só que no capítulo 31, a Bíblia diz que Saul sai para a sua última batalha. Saul, ele vai para uma peleja, porque naquela época os governantes, líderes, reis, tinham costume de guerrear, batalhar contra aqueles que não serviam a Deus, contra aqueles que não era povo do Deus que ele servia. Então a Bíblia nos conta que Saul convoca todos os seus soldados. Saul chama todos aqueles que faziam parte do seu exército e vai para o campo, para a batalha, para Gibeá. Quando ele chega a guerrear naquele lugar, a Bíblia nos conta que a peleja foi travada, difícil, uma guerra, quem sabe, que eles pensou que ia vencer, mas Deus não permitira eles saírem dali vivos. A Bíblia diz, minha irmã Maria do Carmo, que a batalha foi tão grande, tão travada, tão difícil, que os guerreiros começaram a tombar, que os guerreiros começaram a cair, ou seja, o povo de Deus, escolhido pelo Senhor diante de uma batalha, começou a perder. O povo de Deus começou a ser destruído, cair, tombar. A Bíblia diz que a peleja estava tão tensa, tão intensa, que aquele povo fora todo derrotado. E naquela época era como se fosse um estádio. Os guerreiros, os valentes, guerreavam no campo, e as mulheres, os filhos, as crianças, aqueles que não podiam guerrear, ficavam como se fosse numa arquibancada, assistindo tudo o que acontecia. Preste atenção nessa história, nessa noite, para você entender a palavra de Deus. E quando eles veem aquela batalha, aquela guerra, e o povo perdendo, sendo destruído, a Bíblia diz que todos os soldados que saíram para aquela batalha, todos os soldados que saíram para aquela guerra, eles tombam, caem, o seu sangue é derramado naquele lugar. Preste atenção, por favor, nessa história, porque Deus tem uma palavra para você em cima dessa história. Deus tem algo para falar para você. Tem alguns pregadores apressados, acelerados, começa de trás para frente, o povo sai do culto sem entender nada, mas eu quero que você saia daqui entendendo a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, que mesmo você na batalha, Deus vai te dar vitória. Mesmo você na guerra, parece que os teus inimigos são mais fortes, poderosos, mas bem equipados, preparados, mas tenha certeza de uma coisa: o Deus que vai na tua frente é o Deus que vai te dar vitória. O Deus que vai na tua frente é o Deus que vai mandar você calar, cruzar os teus braços, e Ele pelejará por vós. O Deus que você serve é o Deus que vai te dar vitória diante dos teus inimigos. Só quem acredita joga a mão para cima, lá no telhado, adorando, exaltando e glorificando o nome de Jesus, porque Ele vai te dar vitória nessa noite. E todos os guerreiros caem,
Abinadab e Malquissua, sobre eles teus 3 filhos. Quando Saul vê os seus filhos cair, tombar, ele fica tão desesperado com aquela situação, ele fica tão atônito diante de tudo aquilo, e a peleja passa-se para parte dos flecheiros, porque chegou a hora de libertar as flechas, para que destruísse e terminasse de matar aqueles que ainda estavam vivos. Quando Saul vê os flecheiros se preparando, capítulo 31 de 1 Samuel, ele chega no seu pajem de armas e diz para ele: olha, pega a tua espada e me mate. Eu quero que você traspasse a tua espada sobre mim, porque eu não quero morrer na mão dos filisteus, para que eles zombem de mim para toda a vida. Eu não quero morrer na mão desses incircuncisos, para que eles leve o meu corpo e pregue pelos teus deuses, pelas tuas igrejas, pelos lugares que eles passam, e zombe da minha vida para todo sempre. Saul não queria ser envergonhado, Saul não queria ser mal falado, mas se ele não quisesse isso, ele teria feito coisas que agradassem os olhos de Deus. Tem muita gente que não entende que os caminhos que estão caminhando é caminho de derrota. Tem muitas pessoas que servem a Deus dentro da igreja e não entende que os caminhos que eles estão passando é caminhos que eles jamais deveriam ter passado. Deus abra o teu entendimento nessa noite e revele para ti, você que anda em caminhos ruins, caminhos pecaminosos, caminhos que desagradam a Deus. Ei, meu irmão, abra os teus olhos espirituais nessa noite e entenda que este caminho te levará para a morte. Que Deus tire toda maldição posta sobre a tua vida e que a luz do Espírito Santo brilhe sobre a tua vida e você ande pelo caminhos retos, caminho de santidade. Ficou difícil glorificar, né? Ficou complicado, aleluia, mas só quem é fiel adora, exalta e glorifica o nome de Jesus, porque senão eu vou pensar que você está caminhando pelo caminhos tortuosos que Saul caminhava, aleluia. Porque Saul não queria ser envergonhado, mas ele não pensou 2 vezes em envergonhar o Deus de Israel. E o seu pajem de armas não quer tocar no ungido. O seu pajem de armas não quer fazer tal loucura. Saul estava tão desesperado que a Bíblia nos conta que ele pega a sua própria espada, e a Bíblia nos revela que ele pega a sua espada e cai por cima dela.